Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Suicídio é um assunto extremamente delicado, cercado por diversos tabus, que raramente nós encontramos, então, até mesmo livros sobre o assunto. Mas eu creio que Deus tem algo para nós a partir deste princípio do que nós vamos falar aqui. O tema dessa noite, suicídio, um ato de desespero ou esperança. Sabe que conforme você olha para o assunto, talvez você possa descobrir que nem sempre é um ato de desespero. Muitas vezes um ato de esperança. O que é, na verdade, o suicídio? Isso eu acredito que todos saibam, porque é algo tão comum, né? O ato intencional de alguém de tirar a sua própria vida. Nenhuma teoria seria capaz de explicar suficientemente e desvendar os motivos que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Para alguns filósofos existencialistas, contemporâneos, o suicídio é o maior problema filosófico. Não se tem resposta certa. A decisão de pôr fim à própria vida, ela pode ser vista como um ato de desespero, mas talvez, em alguns casos, um ato de esperança. Pense comigo, uma pessoa que sofre bullying, esta mesma pessoa reprimida constantemente por seus amigos, caçoada nas redes sociais, que vive a dor do desprezo e que não encontra em outro ser humano um abraço amigo, e essa pessoa então pode ver aos seus olhos no suicídio uma esperança de encontrar na vida além algo melhor. Pense numa mulher que todos os dias, quando chega em casa, apanha do seu marido, que joga a vida fora na bebida, em tantas outras coisas, e essa mulher sempre violentada não encontra ajuda, não encontra socorro na igreja, não encontra ajuda no Estado. Essa mulher pode sim tirar sua vida num ato de desespero, mas talvez também num ato de esperança de que a vida no porvir lhe seja melhor. Você poderia pensar em tantos outros casos, e talvez você se pergunte qual a relevância de falarmos sobre este tema hoje. Só para que você tenha conhecimento, o suicídio é a 10ª causa de morte no mundo, com cerca de 1 milhão de pessoas mortas anualmente. Não é pouco. Em todo o mundo, as taxas de suicídio, isso implica no Brasil, aumentaram 60% nos últimos 50 anos. O Brasil é o 8º país com o maior número de suicídios no mundo, segundo o ranking divulgado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2014. Por isso é relevante falarmos disso, por isso é importante falarmos. Talvez você tenha dentro de sua família ou da sua roda de amigos pessoas que tiraram a sua vida, filhos de amigos que tiraram a sua vida, ou que talvez possa estar vivendo hoje uma depressão profunda, um desejo de tirar a vida. E é por isso que nós estamos falando sobre esse tema. Qual a compreensão do suicídio na história do cristianismo? Na maioria das escolas do cristianismo, o suicídio é considerado um pecado, baseado principalmente nos escritos de influentes pensadores da Idade Média, como Santo Agostinho
e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram defensores de que o suicídio era um pecado e que não podia ser aceito pela igreja. E foi no século VI depois de Cristo, no início da Idade Média, que a igreja então decidiu tomar uma posição a respeito do suicídio, estabelecendo leis contra esta prática. Veja, a igreja criou leis contra esta prática. São Tomás de Aquino, assim como São Agostinho, eles basearam toda a defesa deles que suicídio é pecado, baseado no texto de Êxodo, capítulo 20, verso 13, não matarás. Nós vimos hoje pela manhã o Fernando falando sobre aborto, ele também falou sobre esse texto, não matarás. Nós falamos em pena de morte, nós também abordamos esse texto. Esse texto, ele é um texto considerado pela teologia genérico, onde aborda que a vida tem para Deus um valor maior, e por isso Deus proíbe que o homem tire a sua própria vida. E não matarás é de todas as formas, e o suicídio é visto como um ato onde a pessoa assassina a si mesmo. Portanto, eles também compreendem que aquele que tira a sua vida é, nessa forma, também um assassino. E aí no texto de Apocalipse, capítulo 21, diz lá que os assassinos não entrarão no reino dos céus. De tal forma que então a compreensão da igreja sempre foi que aquele que tira a sua vida não tem perdão. Era uma afronta a Deus, um mandamento contra a valorização da vida ensinada pelo próprio Deus. O mandamento diz: não matarás, e aquele que faz está indo contra este mandamento. Sabe que na Idade Média, e acho que por um longo tempo, a igreja havia criado algumas regras para aqueles que tirassem a vida, visando desencorajar uma pessoa a tal coisa. E entre essas regras, uma delas era que aquele que se suicidasse não podia ser enterrado. E as famílias sofriam, porque o corpo ficava jogado para que as feras e as aves comessem. E aquela pessoa era vista dessa forma como alguém amaldiçoado. E por muito tempo, então, isso virou um tabu, porque isso foi pegando, vamos dizer assim, se transformando dentro da cultura. Então aquele que tirasse a vida era uma vergonha, uma afronta, um amaldiçoado. E os pais tinham vergonha de dizer que um dos seus filhos ou alguém da sua família tirou a própria vida. Dentro da Bíblia nós temos alguns casos de suicídio. Eu quero só apresentar, eu não vou ler os textos, eu vou apresentar para vocês, para que eu possa depois percorrer um pouco mais em outro assunto. Mas veja só, no Antigo Testamento nós temos 4 casos. Depois você pode ler, se você quiser anotar o texto. O rei Saul. Saul havia entrado numa guerra contra os filisteus e ele foi derrotado. E para que ele não caísse nas mãos dos filisteus e dessa forma não fosse envergonhado, ele pede para que o seu escudeiro o matasse. Mas o seu escudeiro não fez. Ele disse: eu não vou fazer isso ao meu rei. Então ele mesmo se lança sobre a espada. O outro que fez isso foi o próprio escudeiro. Ao ver que o seu rei tirou a sua própria vida, este também foi e tirou a sua vida. Outro caso na Bíblia é o caso de Aitofel. Este talvez não seja muito conhecido de nós, mas Aitofel, ele aconselhou Absalão, filho do rei Davi, para preparar uma armadilha para vencer Davi. E ele era um homem sábio e ele preparou, claro, um conselho muito bom. E Deus intervém para que Absalão não desse ouvido ao conselho de Aitofel. Dessa forma, Deus tentando proteger a Davi. E Absalão não dá ouvido realmente. E por Absalão
não ter dado ouvido ao seu conselho, e ele então ciente, claro, de que Davi venceria Absalão, ele retira a sua própria vida. E outro caso muito conhecido é de um homem muito forte chamado Sansão. Sansão causou sua própria morte ao provocar a queda do templo, onde os inimigos, que eram também os filisteus, os mesmos que haviam vencido o rei Saul, o mesmo povo, haviam colocado ele para ser motivo de zombaria, e Sansão ora a Deus. E a sua oração é que Deus lhe devolvesse a força para que ele pudesse matar aqueles homens ali e dessa forma se vingar. Ele usa esse termo, e ao mesmo tempo ele fala para Deus, e que eu morra aqui junto com eles. Ele sabia que ao derrubar aquelas colunas, todo o templo desabaria e ele morreria. Para muitos, uma morte, talvez um suicida heróico. Assim, talvez como a gente ouve falar daqueles heróis japoneses, que pegavam seus aviões kamikaze, não é isso? E lançavam sobre os seus inimigos. Para muitos, Sansão foi um homem, talvez dessa forma, que desejando vingar-se em nome de Deus, ele acaba se matando também dessa forma. Sansão aparece na lista dos heróis da fé, mesmo tendo ele, nesse sentido, se matado junto com aqueles homens, mas a Bíblia o coloca como um dos heróis da fé. O que para muitos indica que talvez o suicídio não deva ser considerado para muitos como sem salvação, visto que Sansão mesmo foi contado entre os heróis da fé. No Novo Testamento nós temos um caso, esse bem conhecido, aquele que traiu a Jesus, Judas, Bom, os textos estão aí, você depois pode ler, mas o que eu quero hoje com vocês é conversar um pouco sobre outro tema. Pode um cristão cometer um suicídio? E antes de dizer sim ou não, nós precisamos reconhecer que muitos cristãos têm cometido suicídio. Muitos cristãos, e muitos entre eles pastores. No ano de 2017, vários pastores tiraram a sua vida. Homens que se encontravam em depressão por diversas razões, mas vários pastores tiraram a sua vida. 3 deles foram, eu diria assim, alarmante, de forma que se espalhou por YouTube, se espalhou por diversos meios, revistas. 2 pastores da Assembleia de Deus e uma pastora da Igreja Quadrangular. Nós não podemos ignorar o fato de que somos homens, eu e você, pastores, todos somos homens ou mulheres, mas não somos super-homens e nem super-mulheres. Não somos super-crentes. Não somos super-crentes. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de apoio um dos outros. Nós precisamos do abraço um do outro. Nós precisamos do colo, do ombro amigo. Todos nós carecemos de amor. Todos nós carecemos de socorro. Todos nós precisamos reconhecer essa realidade, para que possamos sim nos ajudar mutuamente, para que não venhamos chegar a tirar a própria vida. Eu fico pensando, e não posso aqui dar a resposta, mas o que será que levou pastores a tirarem a vida? O que será que levou tantos cristãos, mesmo irmãos que não são pastores, a tirar a sua vida? O profeta Elias, cansado da sua batalha com Acabe e Jezabel, sentiu-se vencido e sem força para continuar a batalha. E ele desejou a morte. Veja só o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Veja a oração do homem de Deus. O homem de Deus ora pedindo a morte. Elias está num momento de depressão. Elias, um
homem usado de uma maneira tremenda por Deus. Entretanto, ele se vê agora deprimido, porque ele vem lutando contra Acabe, contra Jezabel, constantemente, mas passa-se uma luta, passa-se 2 lutas, passa-se 3 lutas, e ele vê que Acabe e Jezabel continuam fortes nas suas intenções contra Deus. Elias é aquele homem que orou a Deus no monte e caiu fogo do céu e lambeu, segundo a palavra de Deus, o holocausto que havia sido oferecido, e diz o texto que lambeu porque haviam jogado muita água sobre aquele holocausto, e o fogo vem e lambe toda aquela água e todo aquele holocausto. E aí então, naquele momento, os profetas de Baal são vencidos por Deus através de Elias. Aqueles profetas são mortos, 450 profetas mortos naquele dia, mas no outro dia Jezabel diz: vai atrás de Elias que eu vou matá-lo. E Elias, cansado dessa luta, se sentindo só nessa luta, ele acreditava nesse tempo que já não havia mais profetas de Deus, já não havia mais joelhos dobrados por Deus. Ele foge e vai se esconder numa caverna, e a oração de Elias é: Senhor, tira a minha vida. Homens de Deus também sofrem depressões, homens de Deus também sentem agonia. E o que dizer de um outro chamado Jonas? E Jonas, né? Olha só a oração: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Jonas foi usado por Deus para levar uma palavra aos ninivitas. Já depois dos ninivitas terem se arrependido, Jonas ora a Deus, e Jonas diz: Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você sabe qual que era a raiva de Jonas? Jonas está pedindo para tirar a vida, porque Deus havia perdoado os ninivitas, porque Deus havia perdoado. E talvez você possa pensar: poxa, mas isso era a razão? Mas não era, porque era pessoal. Porque uma vez que Deus perdoou os ninivitas, e Deus então retirou a sentença de morte sobre aquele povo, agora ele, Jonas, que havia pronunciado a sentença de morte, ele fala: ah não, agora eu vou passar esse vexame? O Senhor fez eu dizer para eles que eles iam morrer, eles não vão mais morrer. Agora eu que vou ser envergonhado, porque vão dizer por aí: ué, esse profeta é mentiroso, a palavra de Deus não se cumpriu. Então ele diz para Deus: tira a minha vida. Em vez dele se alegrar porque aquele povo se arrependeu, e Deus então teve misericórdia, em vez dele se alegrar por aquilo, não, ele está pensando só em si mesmo. O que vão dizer agora de mim? E ele ora a Deus para que Deus tirasse a vida. Eu poderia acrescentar outros textos, eu não vou fazê-lo. Mas Moisés orou a Deus também para que Deus tirasse a sua vida em determinado momento. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento: maldito o dia em que nasci, maldita quem me concebeu. Mesmas palavras de Jeremias, que também amaldiçoou o dia em que nasceu. Homens que sentiram-se depressivos, que sentiram desejo de morrer diante de lutas e dificuldades da vida, homens de Deus. Então o que eu quero com isso é que você entenda que você não é um super crente, que pode sim chorar, que pode às vezes passar por depressão, que pode ter necessidades e que precisa reconhecer que precisa do outro para te ajudar. E às vezes do médico, do psicólogo, psiquiatra, de um profissional da área. Às vezes a depressão que nós temos não é de ordem espiritual, biológica. Contudo, nenhum destes homens, né? Nem Elias, nem Jonas, nem Moisés, nem Jeremias, nem Jó, nenhum deles ousaram tirar a vida. Eles oraram e clamaram a Deus, que Deus tirasse a vida, mas nenhum deles ousaram tocar na sua própria vida, porque eles sabiam que a vida era um presente que Deus lhes havia dado,
e que a vida pertence a Deus e que eles não podiam tocar na vida. Por isso sim, eles oram a Deus, mas eles não tocam na sua vida. Então eu levanto a pergunta de novo: pode um cristão cometer um suicídio? A resposta é não, não pode. Embora nós temos casos de cristãos que estejam ou que cometeram, mas não pode, não temos o direito de tirar a nossa vida, porque a vida é preciosa aos olhos de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, independente de ser cristão ou não, tem o direito de tirar sua vida. Eu vou tentar aqui então responder uma outra pergunta. Um suicida pode ser salvo? Eu disse para vocês que na Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino apresentaram que o suicida é um pecador. E se entendia naquele tempo que ele não tinha salvação, afinal de contas, não tinha tempo para se arrepender, né? Ele foi lá, matou, cometeu o pecado, acabou. Agora não tinha mais como ele se arrepender, e isso foi então feito, como eu disse, pela própria igreja, ensinado, proclamado, e de tal forma então agora que até mesmo não podia se enterrar aquela pessoa por considerá-la maldito. Que fique claro o que eu quero dizer: suicídio é pecado. Suicídio é pecado. Suicídio é uma transgressão contra aquele que nos deu a vida. É uma transgressão, uma afronta ao próprio Deus que nos deu a vida. É como você dizer para Deus: não gostei do que o Senhor me deu, não gostei da vida que o Senhor me deu. Seja por desespero ou por um descontrole emocional, mental, um suicida, ele peca por não crer na intervenção divina sobre a sua história. O grande pecado do suicida é não acreditar que Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, pode mudar a sua história se ele se render a este Deus, se ele deixar este Deus conduzir a sua história. Ele peca ao recusar a vida do Criador. E eu não estou falando aqui, quero deixar isso bem claro, da vida circunstancial. Eu não estou dizendo de uma vida porque ela não foi dada por Deus. Uma mulher apanhar do seu marido todos os dias não foi a vida que Deus deu. Não entenda dessa forma. Uma filha que é violentada pelo seu pai não foi a vida que Deus lhe deu. Essas circunstâncias são geradas pelo pecado que habita no ser humano, que não tem nada a ver com o projeto de Deus. E quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a sua vida, ela está tentando se livrar dessas circunstâncias que lhe ferem, que lhe rasgam o coração, que lhe humilham. Mas Deus tem uma proposta diferente para sair dessa circunstância. Não tirando a vida, mas Deus tem em Cristo a solução. E tem na igreja o instrumento para resgatar estas vidas. Em você que está me ouvindo. Em você é a esperança para o mundo. Por isso Cristo diz: vós sois luz do mundo. No mundo cristão, é fácil a gente notar como são lembrados aqueles que suicidam. Na maioria das vezes, são vistos como excluídos da salvação. E por essa razão, até mesmo os familiares, ainda hoje cristãos, tentam ocultar a causa real da morte de um parente suicida. Mas eu quero ler a palavra de Deus e quero avaliar com você: será que realmente é verdade que um suicida não pode ter salvação? A Bíblia não diz, preste atenção agora no que eu vou dizer para você, a Bíblia não diz em lugar algum que um suicida não tem salvação. Mas a Bíblia também não diz em lugar algum que um suicida tem salvação. Só que a Bíblia nos apresenta um caminho, uma doutrina, uma estrada a respeito da salvação. Os teólogos chamam de soteriologia, né? A doutrina da salvação. Então, eu preciso olhar para essa estrada para avaliar a partir daquilo que Deus me revelou, se realmente
faz sentido dizer que um suicida não tem salvação. Então eu quero tentar olhar isso com vocês. Primeira questão, dizer que um suicida não tem salvação porque não tem tempo para se arrepender, né? Uma vez que ele tirou a vida, então morreu, não tem como ele se arrepender, não é um caminho bíblico, não tem respaldo bíblico, porque isso é transformar o sacrifício de Cristo em algo temporal. E o sacrifício de Cristo, ele é atemporal. Ele alcança todos os pecados, passado, presente e futuro. Cristo morreu por todos os pecados. Ele não morreu só pelos pecados cometidos até o dia em que ele foi crucificado. Senão, ainda hoje, nós estaríamos fazendo sacrifícios. Mas quando Cristo morre, e a Bíblia diz que tudo foi preparado e a plenitude do tempo chegou, tudo foi preparado por Deus, tudo para que naquele momento, naquele tempo exato, Cristo morresse, de forma que eu posso dizer assim para vocês, e eu vou tentar falar isso de uma forma simples. Lá na cruz, o nosso Cronos foi invadido pela eternidade. O tempo eterno entra dentro do nosso Cronos. E tal é o fato que naquele instante em que Cristo padeceu, morreu na cruz, aconteceu fatos inéditos no mundo, ao ponto de que pessoas mortas estavam andando no meio dos vivos. Porque houve naquele instante a eternidade e o Cronos, o encontro. E aquela morte de Cristo se estende por todos os tempos. Senão ainda hoje nós teríamos que crucificar Cristo, como diz, né? Fazendo missas aí, porque a teologia católica afirma isso. Cada missa é um sacrifício de Cristo. Então a pessoa morre, vai para o purgatório e tem que fazer missa. Você vai sacrificando Cristo. A missa tem essa ideia. Mas isso não é o ensino bíblico. Portanto, quando Cristo morre naquela cruz, ele morreu para todos sempre. Eu quero ler com vocês então Hebreus capítulo 10, verso 11 ao 19. Diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Porque todo aquele sacrifício que o sacerdote oferecia era a sombra do que Deus iria fazer através de Cristo. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, aí ele está se referindo a Cristo, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele acabou de oferecer para sempre. Para sempre. Não se oferece mais então agora sacrifícios. Versículo 13. Não está indo lá. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou novamente para sempre os que estão sendo santificados. O que estão sendo, né? Estão no processo. Ele aperfeiçoou para sempre. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou, Cristo aperfeiçoou para sempre. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Veja só agora que interessante. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Onde essas coisas foram perdoadas? Fora do nosso tempo. Ela é um tempo eterno. Foi feito para todo sempre, com validade única, né? Sem fim. Portanto, irmãos, temos plena confiança.
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Bom, veja, então a questão não é porque a pessoa tirou a vida que ela perdeu a salvação. Não é porque alguém, de repente, caiu numa tentação, pecou, a trombeta soou, pronto, você ficou, Deus não quer mais você. Você tentou ser santinho, olha Deus, eu fiquei 30 anos na igreja sendo santo, eu pequei agora e ficou. Isso não tem cabimento. Deus é Pai, Deus é Pai. E na cruz diz que Ele morreu, pagou o preço para todo o sempre. Para todo o sempre. Uma vez que você creu, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, justificado. Nada mais impede a sua entrada no reino dos céus. Gente, por outro lado eu vou dizer algo ainda. Só Deus pode saber o que levou uma pessoa ao suicídio. Não cabe a nós dizermos ou condenarmos. Uma pessoa, como eu disse, ela pode ter ido pelo desespero, mas ela também pode ter ido na esperança. Não é a escolha que se deve fazer. Não cabe a nós o direito de fazermos. Mas nós também não temos que julgar a ninguém que o fez. Lembre que na Bíblia só existe um pecado imperdoável: blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é o único pecado que a Bíblia diz imperdoável. Portanto, todos os demais pecados são perdoados, como nós aqui temos falado, como falou pela manhã. Bom, uma vez que a Bíblia não fala muitas outras coisas, eu só quero deixar então algumas coisas claras para nós, a respeito de salvação. Romanos 3:23 diz que todos os homens pecaram. Todos somos pecadores. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Todos estamos condenados à morte eterna. Todos. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado nos purifica. Em João 3,16, João 5,24, ambos os textos vão nos dizer que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem o seu nome lá no livro da vida e ninguém passa borracha aí. Ninguém passa borracha. Ninguém, porque o sangue de Cristo é a garantia da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo mediante a fé. Mas tem gente que crê na sua própria fé. Meio esquisito, né? Mas tem gente que é assim. Não, eu creio. Ele crê na fé. Ele não crê em Cristo, ele crê na fé. Eu creio que eu tenho fé. Não, creio em Cristo, porque Ele é Salvador. E na obra que Ele fez. E eu quero apresentar um texto que para mim talvez seja o mais evidente de que um suicida tem sim aquele que morre em Cristo. Claro, todo aquele que morre fora de Cristo já está condenado. Mas aquele que morre em Cristo, levado ao desespero, ou quem sabe a esperança, não sei qual a razão, mas aquele que morre em Cristo tem vida eterna. E de todos os textos, esse é um dos textos que eu mais gosto. Romanos 8, 37 ao 39 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida. Ele está pegando extremos, né? Nem a morte, nem a vida pode tirar. Sabe, tem gente que se perde na vida. Outro se perdeu lá na morte, mas tem gente que se perde na vida. Mas nem morte, nem vida pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios. Nem o presente, esse tempo, nem o futuro. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nada, nem coisa alguma. Paulo está dizendo coisas que poderiam, talvez, no nosso imaginário,
nos separar, mas Paulo diz não, nada pode nos separar do amor de Deus, porque é graça, é graça, salvação é graça, não tem nada a ver conosco, é graça, foi Ele que morreu, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que nos remiu, é graça, você não tem participação nenhuma nessa obra, é graça de Deus. E agora a minha conversa vai ser séria com vocês, eu quero falar isso com todo amor. Como pode um cristão, cometer suicídio? Eu quero ler com vocês esse texto de Romanos. Eu quero que você pense agora um pouco, mas pensa com coração. Deixa o Espírito tocar em você. Veja só, como pode um cristão cometer suicídio? Eu fico pensando como aqueles pastores puderam cometer suicídio. Como irmãos nossos na igreja podem cometer suicídio. O texto de Romanos diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo, você está no corpo aí, não é? Então assim cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, então você tem braço, tem perna, não é isso? Tem cabeça, e esses membros não exercem a mesma função. O braço tem uma função, a perna tem outra função, a cabeça tem outro ouvido. Aí ele está dizendo agora, assim também em Cristo. Agora você sai um pouquinho do olhar do seu corpo, olha para essas pessoas todas que estão aqui, olha, porque é isso que ele está dizendo, assim também em Cristo, nós, eu me incluo aqui com você, que somos muitos, formamos um corpo. Bom, nessa junção, eu e você, de todos nós aqui, talvez você nesse corpo maior seja um braço, talvez o outro irmão seja outro braço, outros aqui são os pés, outros quem sabe o pulmão, que faz aí essa igreja ficar viva, respirar, outros coração, gente cheia de misericórdia, mas é você que está aqui, que Deus colocou nessa igreja, preste atenção, você é membro desta igreja, você é membro deste corpo aqui, e pessoas morrem, pessoas padecem, porque eu vou continuar lendo antes de falar, cada membro está ligado a todos os outros, você não está separado de mim, você não pode estar separado do outro aqui, você não pode ser um membro que está separado, porque eu tenho aqui só esse grupo, eu tenho este outro grupo, você não pode, nós estamos todos ligados, é isso que diz, cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ele diz, se é dar ânimo, que assim faça. Então eu vou dizer para você, sabe por que pessoas morrem? Porque o corpo não funciona. Por que o pastor se mata? Por que irmãos de igreja se matam? Porque o outro braço não a está abraçando. Porque membros que são perna não estão andando em direção a essas pessoas. Porque pessoas que receberam o dom de dar ânimo não estão dando ânimo. Pessoas que têm o dom de ser o coração não estão sendo o coração. E pessoas estão dentro do nosso meio e vão padecendo e vão continuar morrendo se eu e você não assumirmos a responsabilidade de sermos igreja de Cristo de verdade. Porque nós falarmos que nós somos uma igreja amorosa, mas na hora de estar com o outro, aonde que você está? E me desculpa, eu vou usar aqui de exemplo. Eu não me lembro agora o dia, não sei se o Ricardo está aqui, o Ricardo não está. O pai do Ricardo faleceu. Aí eu recebi a notícia da Meire. Eu fui lá no velório. Eu não encontrei um irmão lá. Eu não encontrei uma irmã abraçando alguém que perdeu o pai. Aí nós falamos que nós somos uma igreja amorosa. Eu voltei de lá, sabe, triste. Porque eu falei, isso é ser igreja? É claro que as pessoas se suicidam, se matam, porque nós apoiamos.
que elas continuem isoladas, porque na hora que a pessoa está lá chorando e precisa do abraço, onde está a igreja? E eu não estou aqui acusando ninguém, por favor, não estou, mas eu estou clamando para que nós sejamos igreja de verdade, que chora com os que choram, que abraça os que precisam de abraço, sabe, que sai dessas panelas, que deixe essa coisa de, sabe, ninguém é dono disso aqui. Jesus qualquer hora nos chama e você vai descobrir que você não é dono, e você vai passar vergonha, porque achou que estava servindo, e ele falou, não, você não me desonrou. E eu quero que você entenda uma coisa, nós estamos falando de temas pesados, mas nós falamos aqui no primeiro domingo desse papo reto sobre racismo. E a ênfase disso era mostrar que Deus ama todo ser humano. Você entendeu isso? Não importa a cor, não importa a raça, etnia, Deus ama todo ser humano. Não importa a conta bancária, não importa o teu sobrenome. Eu não vou citar sobrenomes aqui para não achar que eu estou atento. Não importa o teu sobrenome. Não importa. Deus ama todas as pessoas. E tentando mostrar para vocês que acima de tudo o que Deus quer é que nós promovamos vida. Não adianta termos encontro de domingos se nós não sairmos e promover vida. Depois nós falamos aqui no outro domingo sobre pena de morte, né? E nós falamos que a essência daquilo é que Deus está querendo dizer para nós que Ele valoriza a vida. A pena de morte foi instituída, e nós falamos aqui, para que vidas fossem salvas. Vidas fossem salvas. Vidas fossem salvas. Deus ama todo ser humano, e Deus deseja que todos tenham vida. E é por isso que Ele instituiu a pena de morte. Hoje pela manhã nós falamos de aborto, e nós estamos falando agora de suicídio, e tudo isso para mostrar que Deus ama a vida. E que Deus olha para cada ser humano, e Ele quer ver a vida fluindo em cada um. Só que para que isso aconteça, a igreja de Cristo é o sal e luz do mundo. Mas se ela não brilhar, de nada vale. Se ela não salgar, de nada vale. Nós não podemos ser igreja para vivermos em si mesmados. Sabe o que é isso? Nós não podemos ser igreja para ficar tentando fazer com que a nossa patotinha seja sempre a melhorzinha. Nós temos que ser igreja que se mistura, que se une, que cada irmão abraça o outro e chora e diz, você é parte de mim, eu sou parte de você. Nós tomamos a ceia e declaramos isso, e temos que viver essa verdade. Senão não tem sentido, somos hipócritas. E a minha esperança é que quando alguém morrer, eu chegar lá e encontro a igreja lá chorando com ele, abraçando. Não podemos só atentar para aqueles que a gente gosta e acha bonitinhos. Nós somos corpo. Você é meu braço, você é minha perna. É isso que o texto diz. Deus deu a cada um de nós dons diferentes para que nós possamos nos unir, nos ajuntarmos e sermos irmãos que colaboram, que viva pelo outro. Eu não sei toda a história dessa igreja, mas essa igreja eu vejo lá, todo mundo fala, está lá no hall de membros, uma igreja que tinha 500 e tantos membros, cadê? Então não somos nós culpados? Não, saíram por diversas razões, mas não somos nós que aqui estávamos, nós que fomos permitindo que isso tudo fosse acontecendo, e nós também nos isentamos. Feche os teus olhos. O que eu estou querendo dizer, gente, é que muitos cristãos tiram a vida, e muitos cristãos também têm suas vidas retiradas, porque nós não agimos como deveríamos agir. Porque em nosso silêncio, em nossa passividade de ficar assistindo as pessoas morrendo, nós não salvamos, não estendemos nossas mãos. Onde estavam as pessoas? Para onde foram indo? O que nós fizemos? Como acolhemos? Como choramos com elas? Como abraçamos essas pessoas? Aonde você estava? Deus é poderoso. Ele quer salvar vida, mas Ele escolheu você para ser o instrumento nesta casa para promover vida. Não para promover morte,
mas vida, para atrair pessoas. Se pessoas estão padecendo, nós precisamos sim olhar para as nossas vidas. Se pessoas saíram, nós precisamos olhar e ver onde erramos. Aonde estava a nossa misericórdia? Aonde estava a nossa compaixão? Nós precisamos assumir, cada um de nós, a nossa parte. Às vezes queremos responsabilizar um ou outro, mas nós, eu e você, cada um de nós precisa se autoavaliar. E eu queria que você fizesse isso agora, porque você recebeu de Deus dom, e não joga para o outro a tua responsabilidade. Fala com Deus. Deus é grande para nos perdoar. Deus é grande para nos abraçar, e eu sei que Ele quer te abraçar nessa noite. Deus te ama, querido. E eu espero em tudo isso que a gente comece a promover vida. Que a vida de Deus flua por meio de mim e de você, para esta cidade, para esta igreja. Eu não quero mais ouvir histórias de pessoas que estão indo embora feridas, mas de pessoas que estão chegando e sendo salvas, de histórias de restauração. Eu quero ouvir histórias de casamentos restaurados, de pessoas que estavam perdidas, encontrando luz, abraços, carinho. Eu quero desafiar você hoje, você que está aqui, porque Deus te trouxe aqui, porque é com você que Ele quer falar. Sabe, se você está aí no teu coração e fala: Deus, eu quero fazer parte da história do Senhor nesta igreja. Eu quero fazer parte, Senhor, dessa história de restauração. Eu quero, Senhor, ser sim o membro neste corpo vivo que gera vida. Você está aqui, você está entendendo isso, porque nós estamos aqui falando que Deus é Deus de vida. E se você está cansado, quem sabe, de estar sentado neste banco e não está promovendo vida, e hoje você quer tomar essa decisão, fala: Deus, eu quero ser alguém que promova a vida, e eu quero fazer parte disso. Eu quero desafiar você, porque eu quero orar por você, assim como eu quero orar por mim também nessa oração, porque eu quero ser um instrumento de Deus junto com essa igreja para gerar vida. Eu quero chamar você para vir aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que querem ser instrumentos de vida. De vida. Eu desafio você a vir aqui. Se Deus falou com você, senão não precisa. Você que está aqui, se você pudesse, ajoelha aqui hoje. Deixa Deus tocar na tua vida. Deus amado, eterno, nós estamos aqui, Senhor, tua igreja. É tua igreja. Ela não é minha, ela não é de ninguém, Senhor, daqui. Ela é tua. Nós queremos tão somente, Senhor, nos colocarmos e sermos instrumentos do Senhor para promover vida. Nós não queremos que entre nós haja pessoas, Deus, desamparadas, sem um abraço de um irmão. Nós não queremos que entre nós, Senhor, haja pessoas sofrendo na solidão, Senhor, porque nós somos uma família. Nós somos a tua família. E nós sabemos que o Senhor nos chamou e nos colocou sobre nós a responsabilidade de sermos sal e luz. E a minha oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja, a igreja dos teus sonhos, a igreja que leva esperança, Senhor. Não uma igreja para podar,
mas uma igreja para salvar. Uma igreja, Senhor, que tenha sempre as mãos e os braços abertos para abraçar, para chorar com os que choram, Senhor, para ajudar os necessitados, para socorrer, Senhor, aquele que está abatido. Sim, Deus, ajuda-nos a ser igreja viva. Traz, Senhor, mais pessoas a este lugar. Não me importa, Senhor, que elas venham cheias de pecado, porque o Senhor morreu pelo pecador. Que elas venham como estão, Senhor, mas que nós possamos abraçar sem medo, nos lançarmos em amor, como o Senhor deseja. Senhor, abençoa essas vidas que se ajoelharam diante de Ti nessa noite, essas vidas que estão dizendo: Senhor, faz de mim um instrumento para produzir vida para o Teu reino. Que o Senhor Deus possa aperfeiçoar o dom de cada um deles, que o Senhor possa usá-los, Senhor, de uma maneira extraordinária. Que a graça do Senhor seja sobre eles hoje e sempre, Deus. Essa é a minha oração. Que a unção do Senhor transborde através dessas vidas, assim como o Senhor usou Pedro, Paulo, assim como o Senhor usou Davi, assim como o Senhor usou tantos homens na história. Sejam esses homens e mulheres também hoje usados por Ti, Deus, para conduzir, Senhor, a Tua igreja a levar vida a todo aquele que carece, amor a todo aquele que está com o coração ferido, cheio de ódio, amarguras, tristezas, cura, Senhor. Assim seja, Deus. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.